Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer uma aplicação Java integrada ao RabbitMQ. A gente vai criar do zero uma aplicação que vai escrever mensagens numa fila do RabbitMQ e uma outra aplicação que vai consumir essas mensagens. Tá? Eu vou mostrar algumas formas de fazer isso. Tá? Iniciando desde a forma mais simples e evoluindo o código para que a gente vai adicionando algumas opções e que vão dar um pouco mais de controle para a aplicação. Para quem não me conhece, meu nome é Arthur, eu sou engenheiro e desenvolvedor de software já há muitos anos e a minha missão aqui é ajudar você a se tornar mais produtivo e com isso contribuir para você progredir na sua carreira. O RabbitMQ é um sistema de mensageria muito usado, muito popular entre desenvolvedores de microserviços, né? Onde você pode ter aplicações que publicam e outras aplicações que consomem essas mensagens. Tá? A gente vai usar no nosso ambiente aqui, a gente vai usar o RabbitMQ rodando no Docker e o Docker no WSL. Tá? Isso eu tenho outros vídeos, eu vou deixar aqui o link na descrição. Eu tenho vídeos mostrando como você configurar o WSL no teu ambiente Windows, como você instalar o Docker no WSL, né? E como você rodar o RabbitMQ no Docker. Tá? Esses 3 vídeos aqui eles vão ajudar você a montar esse ambiente, que é o que a gente precisa para esse desenvolvimento que a gente vai fazer a partir de agora. Tá? Então vamos lá. No meu ambiente aqui eu vou usar o IntelliJ IDEA, né, como ambiente de desenvolvimento Java, e as aplicações vou usar Java Spring Boot. Tá? Então para começar, vamos criar essas aplicações. Vou criar, como eu comentei, vou criar 2 aplicações. Tá? A gente vai usar aqui o Spring Initializer. Tá? Então eu estou aqui já na página do Spring Initializer. E aqui eu posso definir, por exemplo, a linguagem. Eu vou usar Java, eu vou usar o Maven. Vou usar essa versão aqui do Spring Boot que está aqui. E a minha aplicação, vamos chamar aqui de com.RabbitMQ example. Artefato, eu vou criar o Publisher. Tá? Vai ser a minha aplicação que vai escrever na fila. Já, versão 21 do Java, ok. E aqui eu vou já definir algumas dependências, tá? Que ele já vai criar para mim um arquivo POM com as dependências que eu vou precisar. Tá? Nesse caso aqui a gente vai precisar da dependência web, essa daqui, Spring Web. A gente também vai precisar do RabbitMQ. Então, a gente tem essa Spring for RabbitMQ, essa aqui que a gente vai usar. E outra que eu sempre uso também é a Lombok, que ela facilita também várias coisas aí na nossa aplicação. Tá? A gente vai ver enquanto estiver desenvolvendo. Tá? Então, eu coloquei aqui essas minhas dependências e aqui eu vou gerar o código. Tá? Então, eu já tenho aqui, você vê que ele criou aqui o publisher.zip, tá? Eu vou fazer o seguinte, já vou criar logo também o subscriber, tá? Então, eu vou só alterar aqui, subscriber, vai ser o meu artefato. As dependências são as mesmas, tá? Então, eu vou colocar aqui generate, e aí ele está me gerando também o subscriber, tá? Então, eu tenho aqui as 2 aplicações, Publisher e Subscriber. Eu vou copiar essas 2 aplicações para uma pasta aqui na minha máquina. Tá? Então, eu vou colar essas 2 aplicações. Tá, então, estou com as 2 aplicações aqui. Publisher e Subscriber, eu vou descompactá-las. Deixa eu fazer aqui, extract here, Publisher e a Subscriber. Vou descompactar aqui também. Ok? Então, tenho aqui minha pasta com as 2 aplicações. Agora eu vou abrir, vamos começar pela Publisher. Eu vou abrir então o IntelliJ IDEA. Então eu vou abrir aqui essa pasta Publisher. Está aqui. Tá, aqui ele abriu o Publisher. Eu vou carregar o meu projeto Maven. Deixa eu maximizar aqui a tela. Então aqui a gente está com
Ele está aqui resolvendo aqui algumas dependências. Daqui a pouco ele termina. Então aqui eu tenho, ele já criou para mim aqui um código apenas com minha classe principal, Publisher Application. E aqui a gente vai fazer o seguinte, essa aplicação eu vou criar um endpoint, tá, para que eu possa mandar as mensagens via REST API. Então eu posso usar, por exemplo, o Crew ou Postman, e aí eu mando a mensagem para essa aplicação e ela vai publicar essa mensagem na fila, tá? Então aqui a gente vai criar, eu vou criar logo aqui um package controller, tá? Onde eu vou colocar meu controller. Eu vou criar também logo aqui, criar um service, onde eu vou colocar a minha classe do serviço, tá? E aqui o meu controller eu vou fazer o seguinte, vamos criar, eu vou criar aqui uma classe chamada de Publisher, tá? Nessa classe Publisher, o que eu vou fazer? Ela vai ser o meu controller, então eu já vou colocar aqui o meu REST controller, tá? Vou colocar a minha annotation aqui, indicando que isso aqui é um controller, e vou criar um método para publicar uma mensagem, tá? Eu vou criar o public void, vamos chamar ele de publish text, tá? E aqui eu vou colocar o meu request body, tá? Vou colocar annotation, então esse parâmetro aqui vai ser o parâmetro que eu vou passar no meu request. Aqui vai ser o texto. Esse cara aqui eu vou colocar uma annotation de post mapping, tá? E vou chamar ele aqui, vai ser o meu publish text, tá? Então aqui eu vou, o que eu vou fazer aqui? Então nesse método eu vou receber um texto, e esse texto eu vou publicar no RabbitMQ, tá? Eu vou só colocar aqui um log, tá? Vou colocar um log aqui, só para ficar mais fácil para a gente ver o trace da aplicação, ver o que ela está fazendo, né? Isso aqui é um send message text, tá? E aqui eu vou chamar o serviço que eu vou criar, que vai publicar a mensagem na fila, tá bom? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar, deixa eu criar logo aqui o serviço, tá? Então, esse meu serviço aqui eu vou chamar de, vou criar aqui uma classe, vai ser o meu Publisher Service, ok? Então, esse carinha aqui vai ser um serviço, certo? E aí eu vou criar um método aqui, publish message, tá, vou aceitar isso que ele já colocou aqui, vai ser o meu publish message, só botar text message, aqui vai ter a minha mensagem, e eu vou colocar também, eu vou colocar aqui também a fila, tá? Então eu vou colocar o seguinte, eu vou mandar a mensagem e vou dizer qual é a fila onde eu quero mandar aquela mensagem, certo? E aí, para mandar essa mensagem na fila, o que eu vou fazer? Eu preciso ter aqui uma variável do tipo RabbitMQ template, tá? Então eu vou chamar ela aqui de Rabbit template, vai ser o meu Rabbit template, tá? Eu vou colocar aqui um outwire, o Spring já vai inicializar, tá, esse Rabbit template. É uma classe já da dependência lá do RabbitMQ que a gente adicionou. E eu vou fazer aqui, eu vou mandar essa mensagem. Então eu vou usar esse método aqui, convert and send, onde eu vou mandar
a fila e eu passo aqui o nome da fila e passo aqui a mensagem, tá? E aí ele vai mandar isso aqui para essa fila específica, tá? Então esse método aqui a gente vai usar ele. Então eu vou declarar esse meu serviço lá no nosso controller, tá? Então aqui no meu controller eu vou declarar esse serviço, tá? Não vou inicializar, eu vou deixar o Spring fazer isso, tá? Então aqui eu coloco o meu Outwired. Essa minha classe aqui eu já posso importar, tá? Então já tenho aqui o meu Publisher Service, tá? Que vai, bom, deixar ele private, não preciso que ele seja público. Então ele já vai ser instanciado aqui, né? Já vai ser injetado automaticamente. Então aqui eu já posso, né, quando eu chamar esse meu método publishTest, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o publishTest, né, onde eu vou passar a mensagem e a fila, tá? A mensagem é essa e a fila, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui uma variável para a fila. Na verdade, vamos fazer o seguinte, a fila a gente vai ler da configuração. Então, vou definir aqui nesse meu arquivo application properties, vamos definir aqui, vou chamar de RabbitMQ query name, tá? Vou chamar de my test query, ok? Então eu vou ler da configuração o nome da minha fila, tá? Então aqui, o que eu vou fazer? Vou injetar aqui, tá? Vamos usar aqui o Spring Boot para a gente ler o nome dessa fila, certo? Então aqui eu vou colocar aqui o value, tá? No caso não é aqui o name, eu já tinha copiado aqui. Então eu vou ler este valor aqui da configuração, tá? Nessa minha variável QName, ok? E aqui QName eu vou usar já passando aqui nesse meu método publishTextMessage, ok? Beleza, então aqui eu tenho já o controller, tem um endpoint, publishText, ele recebe, ele vai chamar esse serviço aqui, vai mandar, tá? Então isso aqui é o nosso publisher, tá? Então vamos lá para o nosso subscriber. Eu vou abrir aqui o nosso subscriber aqui, tá? Tem aqui uma nova janela, está aqui o nosso subscriber. Então no nosso subscriber, o que a gente vai fazer? Eu vou definir também aqui o nome da fila, tá? Nesse mesmo no application properties do subscriber. Então estou aqui com o publisher. Eu vou copiar aqui do meu publisher. Vou colocar no meu subscriber. Mesma propriedade, certo? Então, e aqui no meu subscriber, o que eu vou fazer? Ele vai ler da fila, né? Ele vai ficar lendo a fila e vai dar um print na mensagem recebida, tá? É isso que ele vai fazer. Então, no meu subscriber aqui, eu vou fazer o seguinte, vou colocar, então, vou criar aqui um serviço, criar um package aqui, service, tá? E vamos criar aqui um serviço nesse pacote, vou chamar ele de subscriber service, tá? Então esse cara aqui, já coloco aqui a annotation de serviço. Então o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai criar o seguinte, vai criar um método que vai ficar escutando as mensagens da fila, tá? Como é que a gente faz isso? Então, deixa eu criar aqui o meu
public void receive message. Vou aceitar isso aqui, a sugestão dele, tá? O parâmetro aqui, no caso, é o message que eu recebo do RabbitMQ, tá? Então esse tipo aqui é um tipo do RabbitMQ, tá? Esse carinha aqui. E aqui eu vou logar a mensagem recebida, tá? E vou fazer o seguinte, tá, mas para isso aqui eu preciso linkar isso aqui, eu preciso dizer que essa é a minha função que vai processar as mensagens recebidas da fila, né? Para isso eu uso essa notation, Rabbit Listener, tá? Rabbit Listener, e aqui eu digo qual é o nome da fila, queue, tá? Então já está me sugerindo aqui. Então aqui eu já coloco, eu digo qual é a fila, ou as filas, no caso aqui, eu vou pegar, não é esse o nome, né? O nome eu vou ler desse parâmetro aqui de configuração, tá? Então eu vou informar isso aqui, e aí com isso, toda mensagem que chegar nessa fila, ele vai fazer o print aqui, tá? É isso, vamos rodar. Para isso, a gente precisa ter o RabbitMQ rodando. Tá? Então, aqui eu estou no meu ambiente WSL, onde eu tenho o Docker instalado. Então, aqui eu vou simplesmente rodar um container com o RabbitMQ. Tá? Ok, está rodando. Então, aqui no browser eu já posso entrar nesse endereço localhost 8080, que aí ele já me abre aqui a tela do RabbitMQ console. E estou logado, não tenho nenhuma fila, tá? Então nesse primeiro caso eu vou criar aqui uma fila com o nome que a gente deixou lá na configuração das aplicações, tá? Então eu vou criar aqui minha MyTestQueue. Adicionei a fila, então ela já está aqui, tá? A gente está vendo aqui a fila no console aqui do RabbitMQ. Aqui em Message eu vejo, por exemplo, não tem nenhuma mensagem na fila, tá? Ela acabou de ser criada. Então vamos lá, eu vou rodar minha aplicação Publisher, tá? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Então para rodar ela a primeira vez eu vou fazer isso aqui. Estou rodando minha aplicação Publisher, ela vai iniciar e a gente vai acompanhar aqui o log dela na tela. Assim. Então agora vamos tentar rodar a aplicação. Então aqui ele veio, ele falou que a porta 8080 já está em uso. Então vamos fazer o seguinte, vou colocar aqui server port, vou chamar de 8081, essa daqui, tá? E o publisher vai ser 8081, subscribe eu também já vou colocar outra porta, porque senão ele vai dar o mesmo problema, chamar de 8082. Tá? Então no meu publisher, vamos rodar aqui essa porta 8081. Então aqui, beleza, ele iniciou a aplicação. Tá? Vamos iniciar também a aplicação Subscriber. Ela vai iniciar na porta 8082. Tá? Então está aqui, iniciou na porta 8082. Então, tá, a gente está com as duas aplicações rodando. Tá? Vamos olhar uma coisa aqui. Aqui no MyTestQueue, deixa eu abrir aqui na outra aba, só para mostrar uma coisa para vocês. Aqui você veja que ele tem, ó, consumers tem 1, ou seja, então a gente sabe que tem uma aplicação que está escutando nessa fila, tá?
que é a nossa aplicação Subscriber. Beleza. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai, então, mandar uma mensagem. Para mandar uma mensagem, o que é que a gente pode fazer? A gente vai mandar uma mensagem naquele endpoint, né, que está aqui nesse controller. Tá? Então, a gente vai mandar uma mensagem nesse endpoint aqui, publish text. Vou mandar um texto qualquer e ele vai mandar isso lá para a fila, certo? Como que a gente pode fazer isso? Podemos fazer isso da seguinte maneira. Vou abrir aqui um command prompt, tá? E aqui a gente pode usar o comando curl, tá? Eu copiei aqui esse comando, tá? O -d, vou dizer qual que é a mensagem que eu estou, o body que eu quero mandar no meu request, tá? Isso é um request, é um post request, né? No header aqui eu seto o content type para application text, e aqui eu falo que é um post, e aqui o meu endereço, né, na porta 8081, né, que é a aplicação do publisher que eu estou escutando, onde eu estou rodando, e nesse endpoint, publish/text, ok? Então a gente vai mandar isso aqui. Vamos lá, o que a gente viu aqui? Ó? Na aplicação publisher, a gente viu que ele logou, né? Send message hello world, hello world. E aqui na aplicação subscriber, ele logou aqui a mensagem recebida, tá? E aqui ele tem no body, né, o hello world, então ele logou a mensagem recebida, tá? E aqui na fila a gente vê que ele não tem nenhuma mensagem, a mensagem foi recebida e foi processada, né? Eu posso, entrando aqui, eu vejo mais detalhe, por exemplo, aqui, ó, eu vejo que aqui ele está mostrando, né, o histórico, né, aqui no caso do último minuto. Então, em algum momento aqui ele recebeu uma mensagem e já foi consumida, tá? Então, essa aqui é o exemplo mais simples de uma aplicação que escreve e que lê do RabbitMQ, tá? Então, vocês podem ver que aqui praticamente a gente não configurou nada, tá? A aplicação aqui, então dessa forma o que acontece? Deixa eu parar aqui. Então dessa forma essas aplicações elas estão funcionando com parâmetros default, né? Então, por exemplo, ela está usando a porta padrão, ela está usando o usuário padrão do RabbitMQ, né? Que é o guest, e a porta padrão que é a 5672, tá? No ambiente real, dificilmente você vai usar essa porta padrão ou mesmo esse usuário, guest, né? Então, como é que a gente consegue, vamos então melhorar um pouco aqui essas aplicações, né, para a gente ter um pouco mais de controle, né? Então, o que a gente vai fazer? Então, nessa segunda versão aqui, a gente vai usar uns parâmetros de configuração, tá? Para controlar a porta de conexão e usuário e senha, tá? Esses parâmetros a gente vai simplesmente definir no Application Properties das duas aplicações, tá? E eles automaticamente vão ser usados, né, pela biblioteca do RabbitMQ. Então, no caso aqui do Publisher, a gente vai definir os seguintes parâmetros, que deixa eu só copiar, já tenho eles aqui. Tá? São esses, deixa eu tirar o comentário. Então, esses parâmetros aqui, Spring RabbitMQ host, né, específico qual host, onde está o RabbitMQ, no caso aqui vai ser mesmo localhost. Então eu vou criar esse usuário, my user, my password, tá? E vou alterar a porta do RabbitMQ para essa 8090, certo? Então eu vou fazer isso. Então aqui a gente vai usar isso aqui, tanto no Publisher como no Subscriber. Tá? Subscriber vai fazer a mesma coisa. Okay? Então, por exemplo, o que acontece se eu vamos rodar aqui essa aplicação Subscriber com esses parâmetros, veja o que vai acontecer. Tá? Lembrando que eu não tenho esse usuário e o RabbitMQ não está rodando nessa porta. Tá? Então aqui ó, você vê que ele está tentando, ó,
tentando conectar. Está botando na porta 8090, né? Porque o serviço não está rodando nessa porta. Então ele está aqui tentando periodicamente, né? Você vê que ele tá, isso tudo é automático, tá? Ele está tentando conectar e não vai conseguir. Então vamos fazer o seguinte: eu vou parar o RabbitMQ, vou subir o RabbitMQ de forma que ele rode nessa porta 8090, tá? Então aqui eu vou parar aqui meu container, vou removê-lo e vou iniciar alterando aqui essa porta para 8090, certo? Pronto, rodei novamente o RabbitMQ, tá? Se a gente for olhar aqui, fechar aqui, dar um refresh. Pronto, aqui ele rodou de novo, você vê que ele não tem nenhuma fila, tá? Agora eu também não tenho usuário criado aqui, então vamos só ver uma coisa aqui, vamos ver o que vai acontecer quando eu rodo aqui o meu subscriber. Então agora, ó, você vê que ele está dando um erro aqui, ó, Access Refused, ou seja, esse login não existe, tá? Ele não vai conseguir logar, porque eu estou mandando ele logar com esse usuário e essa senha, ok? Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar esse usuário e essa senha aqui, tá? Então aqui em admin, eu posso chegar aqui, adicionar esse usuário, eu chamei lá de myuser, né? myuser, a senha eu chamei de mypassword, tá? Aqui eu adiciono meu usuário, eu tenho que dizer que ele, myuser, tenho que dizer que ele tem, setar aqui essas permissões, padrão, beleza. Tá? Volto aqui para a fila, então agora eu tenho um usuário criado. Então vamos ver o que acontece quando eu rodo a minha aplicação Subscriber. Tá, rodei a aplicação. Opa, ela falhou com... porque não tem a fila, tá? Então tudo bem, porque a gente reiniciou o serviço, tá? Então vamos fazer o seguinte, vou criar aqui a fila myTestQueue. Pronto, fila criada, vamos rodar novamente subscriber. Aqui está rodando, beleza, tá? Então aqui conectou certinho. Vamos rodar então o publisher. Tá? Rodando aqui o publisher e vamos fazer aquele mesmo teste de enviar uma mensagem. Tá? Então aqui eu vou rodar novamente o mesmo comando. Tá? Aqui ele mandou mensagem. Tá? A gente viu aqui que no publisher ele recebeu lá o endpoint, mandou. E lá no subscriber ele também logou aqui a mensagem que ele recebeu. Tá? Beleza. Vamos só melhorar uma coisa aqui, que ele está logando a mensagem completa aqui do RabbitMQ, mostrar como é que a gente pega só a parte da mensagem do texto, tá? Então aqui ele está logando o message, na verdade a gente quer logar o body, né? Só que o body aqui é um array de bytes, então vamos transformar para string. Tá? E aí a gente vai rodar. E vamos mandar mensagem novamente por aqui. E aí a gente vê que aqui ele agora logou, né? Só a mensagem recebida. Ok, perfeito. Então isso aqui já é uma outra forma, né? Uma aplicação, você vê que agora a gente usou os parâmetros de configuração para ter mais controle, né, de usuário, porta, né, do controle de qual RabbitMQ que a aplicação está usando. Tá? Agora a gente vai mostrar uma outra forma, né, que não é só setando aqui esses parâmetros de configuração, né, mas a gente pode fazer isso através de código. Tá? Então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou inclusive tirar, por exemplo, supor agora que a gente está lendo aqui outro
outros mudando aqui o nome, tá? Então ele não vai mais ler automaticamente, tá? Eu mudei aqui o nome dos parâmetros, tá? Aqui eu estou no subscriber. E aí a gente vai fazer de uma outra forma, que é a seguinte. A gente vai criar um arquivo de configuração. Vou criar aqui um outro package config, tá? Então a gente vai criar um arquivo de configuração. Vamos chamar ele de RabbitMQ config, tá? Então esse cara aqui ele vai colocar aqui a notation de configuration, tá? E o que a gente vai ter aqui nesse arquivo? A gente vai ler esses parâmetros aqui de configuração, tá? Eu vou já copiar esses caras aqui. Tá? A gente vai ler esses parâmetros aqui de configuração, tá? Então eu tenho aqui RabbitMQ host, username, password, port e o QName, tá? O QName eu já tinha, né? Então tem esses outros aqui que eu vou criar. Então essas funções que a gente vai precisar, tá? No caso aqui a gente está fazendo essa inicialização, né, desses parâmetros do RabbitMQ de forma customizada, então eu preciso definir algumas funções aqui, tá? Então vou essa connection factory, tá? Onde eu defino aqui os meus parâmetros, né, de conexão, e essa outra função aqui, tá? Connection factory. Tirar isso aqui por enquanto. E essa outra função aqui, nesse container factory, tá? Que usa esse meu connection factory aqui, tá? Então agora essa minha listener container factory, eu vou precisar informar lá na minha função que fica lendo as mensagens da fila, tá? Então para isso eu preciso informar aqui nesse parâmetro container factory, cadê? Container factory, eu vou informar essa minha fila, essa minha função listener container factory, queues, ok, tá? Então aqui eu posso rodar a minha aplicação. E ela está escutando, tá? Então, ok. E a mesma coisa eu vou fazer lá no meu publisher. Tá? Deixa eu parar aqui meu publisher. Tá? Então eu vou também usar os parâmetros alterados aqui. E vou também criar uma classe aqui de configuração. Tá? Vou chamar aqui meu RabbitMQ config. Tá? Vou colocar aqui notation configuration. E vou também copiar aqui os mesmos parâmetros. Tá? No caso lá eu não preciso dessas funções aqui aliás, a connection factory eu preciso. Eu não preciso da listener container factory, tá? Porque lá é só para enviar. Então aqui no meu publisher, class RabbitMQ, tá? Já coloquei aqui os parâmetros.
fila, tá. E aqui eu preciso só definir o meu RabbitMQ template para ele usar essa minha Connection Factory. Tá? Então, para isso, eu vou definir aqui uma função RabbitTemplate, tá? E nela eu vou inicializar esse meu RabbitTemplate. Esse aqui não, RabbitTemplate. Inicializo esse cara passando o Connection Factory e retorno o meu RabbitTemplate, ok? Esse cara aqui vai ser um bin também. Bin, ok. Tá? Vou rodar então aqui o meu publisher. Ele está aqui rodando. Publisher rodando, tá? Então a gente está com o subscriber também já lá rodando. Então vamos lá, novamente, tentar enviar aqui uma mensagem. Hello World. Aqui no meu subscriber, ele recebeu aqui a mensagem, tá? Perfeito, então tá funcionando também. Beleza, vamos agora então evoluir um pouco mais a aplicação, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai agora fazer o seguinte, a gente vai mudar o formato da mensagem, tá? Até então estava mandando uma mensagem, um texto simples, tá? Mas a maior parte das vezes você tem uma mensagem um pouco mais elaborada, né? Por exemplo, um JSON, né? Então o que a gente vai fazer isso? Vamos fazer exatamente isso. Vamos definir então uma mensagem no formato JSON, tá? E ver o que a gente precisa escrever aqui de código para isso. Então, primeiro aqui no meu publisher, eu vou, no nosso controller, eu vou criar aqui um outro endpoint, tá? Para manter esse aí do texto. E vou criar aqui um outro publish.json, onde a gente vai fazer o seguinte, publish.json, tá? E aí, nesse caso, a gente vai enviar aqui a mensagem. Ela continua sendo uma string, tá? Mas eu vou mandar uma string no formato JSON. E vamos criar aqui um outro método. Vamos chamar de publish.json.message, tá? E aí, vamos criar aqui, tá? Então ele automaticamente já criou, certo? Então, vou botar aqui message para ficar igual ao outro, publish.json.message. E no meu publish.json.message, o que a gente vai fazer? A gente vai converter aqui essa mensagem para um objeto. Essa aqui é uma mensagem JSON, a gente vai converter para um objeto Java e vai mandar esse objeto, ou seja, então ele vai serializar esse objeto e mandar, que é uma situação assim mais típica, né? É mais comumente usada no mundo real, né? Então, para isso, o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui uma classe para isso, criar um package model, tá? E aqui a gente vai criar um cara chamado QMessage, tá? Criar uma classe aqui QMessage. E nessa classe, o que vai ter? Vamos definir ela como botar dois parâmetros, tá? String, chama aqui 1 e key 2, tá? Só um exemplo. E aqui a gente vai, lembrando que eu vou querer mapear isso a partir de uma mensagem JSON, tá? Então eu vou usar aqui essa notation JSON property, tá? Para indicar que no meu JSON
o campo key1 ele vai ser mapeado aqui nessa variável key1 e o meu key2 nessa variável key2. Tá? Eu vou também definir aqui, vou usar aqui uma annotation inteira para facilitar. Ele já vai criar as propriedades para esses parâmetros, né, key1 e key2. Eu vou colocar aqui também annotation to string, que eu posso querer logar isso aqui, um objeto aqui, o message, tá? Então ele já vai permitir que eu logue aqui o toString de um objeto desse tipo. E esse cara, o que a gente vai fazer? Então, aqui onde a gente, desse método, né, publish.json.message, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos converter essa mensagem. Então, eu vou ter aqui essa minha mensagem, do tipo que o message, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou converter esse cara, vamos fazer o seguinte, deixa eu criar uma função aqui, JSON. Criar aqui uma função para converter esse cara, certo? Deixa eu já colar ela toda aqui. Então eu vou criar essa função aqui, JSON to Object, onde eu vou passar uma string JSON, vou dizer qual é a classe, né? Qual é o meu modelo aqui, e aqui ele vai me fazer essa conversão. No caso aqui eu preciso ter esse meu Object Mapper, tá? Então eu vou definir aqui esse meu Object Mapper nessa minha classe, vou colocar ele aqui em cima, tá? E eu vou inicializar esse cara da seguinte forma, vou criar aqui uma função aqui só para inicializar esse cara, new object mapper, e vou colocar essa annotation post constraint, que aí ele vai rodar isso automaticamente quando essa minha classe for instanciada, tá? E aí eu instancio esse meu object mapper, e aí eu posso usar ele aqui, tá? E agora eu posso usar essa minha função JSON to object, onde eu vou passar a minha mensagem, ele já preencheu para mim. Tá? Passo aqui a minha mensagem e passo a classe, né, que ele vai fazer o mapeamento. Aqui ele está reclamando, vou fazer um cast. Tá? Faço um cast aqui. Tá? Então aqui eu tenho a mensagem e aí eu vou mandar essa mensagem aqui na fila. Né? Então eu vou copiar essa linha aqui e vou mandar o meu, no caso, a mensagem vai ser, no caso, o meu message object, tá? Eu vou mandar aqui o meu message object para cá, certo? Então, tá. O que mais? Aqui ele está mandando esse tipo, não sei se ele vai... Tá. Acho que eu vou precisar converter. Deixa eu fazer então colocar aqui uma outra função, que é essa object to node, que aí eu passo esse meu objeto e ele converte esse cara. Tá? Então eu vou usar essa função aqui também para converter esse meu objeto aqui. Tá? Deixa eu pegar isso aqui para ficar mais legível. Pronto. Tá? Então tem essas duas funções aqui auxiliares para fazer essas conversões aqui. Ok, tá. Aqui eu publiquei a mensagem. Então, vamos rodar aqui a aplicação. É o meu publisher. Deixa eu habilitar isso aqui. Tá? E vamos olhar o nosso subscriber.
Tá, o subscribe a gente vai ter que fazer também a mesma coisa, né? Vou ter que, a mensagem que eu receber eu vou converter ela para o meu objeto JSON, tá? Então aqui eu vou também criar o mesmo package, criar um package também de model, e nele eu vou colocar, bom, eu vou copiar, porque tem que ser exatamente o mesmo modelo, eu vou copiar essa minha classe aqui, que é o message, tá? Posso fazer isso, então copio aqui, e vou colar ela aqui, tá? Então, colei aqui, meio que o message. E aqui, onde eu estou recebendo a mensagem, tá? Então, agora a minha mensagem vai ser uma mensagem no formato JSON. Então, eu vou ter que fazer aqui essa conversão, tá? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu criar aqui uma função auxiliar, Replica Message to String, tá? Para converter esse cara. Tá? Então eu vou, no caso aqui, vamos fazer o seguinte. Eu vou criar aqui a minha mensagem. Eu vou converter o que eu receber aqui, meu message, tá? Então aqui eu converti para essa minha mensagem no formato JSON. E aí eu vou ter que converter ela para o meu, eu vou converter ela para o meu objeto QMessage. Tá? Então eu vou definir aqui uma message object, né, meu QMessage, e eu vou fazer o meu esse aqui eu vou ter que converter, né, de JSON para Object. Tá, então eu vou usar a mesma função lá, JSON to Object, que eu tenho aqui no meu Publisher. Essa função aqui, JSON to Object. Vou copiar ela para cá. Tá? No caso eu também tenho que ter o meu Object Mapper, a mesma coisa. Então vou copiar tudo daqui. Object Mapper. Copio para cá também. Né? E também vou copiar uma inicialização aqui desse Object Mapper. Tá? E JSON to Object. Agora eu vou fazer aqui a conversão JSON to Object. Tá? Vou passar o meu JSON message, que message. Também fazer aqui um cast. Tá? E vou logar. Aqui eu vou logar o meu message object. Tá? Então eu vou aqui vou fazer então usar o toString, tá? E vamos lá, vou rodar aqui então. Vamos ver se isso é suficiente. Então, para isso agora a gente vai ter que mandar uma mensagem no formato JSON, tá? Então, aqui, ao invés de mandar essa mensagem com Hello World, vou mandar, deixa eu copiar aqui uma outra mensagem, já no formato JSON, essa daqui, tá? Então, mudei aqui a mensagem, você vê que eu estou mandando aqui, né? Key velho, key 1, velho 1, key 2, velho 2, e no endpoint publish JSON, tá? Então, mandei. Bom, ele está dando aqui um erro. Deixa eu parar, está dando um erro aqui no loop. Né? Então, provavelmente que ele não está, Authorized Class, ele não está conseguindo deserializar. Ok. Tá, tradução total. Tá? Então, faltou alguma coisa. Tá? O publisher, ele mandou corretamente. Né? Tem uma mensagem, inclusive, aqui na fila. Vamos olhar aqui a mensagem que está na fila.
Posso ler aqui a mensagem. Eu vejo que ela está... Ah, tá. Ele está... ficou meio... Acho que já sei. Então, acho que faltou alguma coisa aqui no Publisher. Na hora dele publicar essa mensagem, Mapper, RabbitMQ config, eu tenho aqui o meu template. Tenho que definir aqui um conversor. Eu vou criar aqui essa função, message converter, né, onde eu especifico aqui esse Jackson to JSON Message Converter, e eu preciso indicar no meu template, meu Rabbit template, set message converter, para ele usar esse converter aqui, tá? Então vamos lá, vamos rodar novamente. Então aqui, veja, eu preciso excluir essa mensagem da fila. Deixa eu posso chegar aqui e fazer um purge message. Então limpei todas as mensagens da fila, tá? Ele vai zerar aqui, assim que ele der um refresh. Beleza, então aqui agora eu posso rodar o meu publisher novamente. Então, vou rodar o meu subscriber e vamos mandar a mensagem JSON. Mandei a mensagem JSON, então agora a gente vê aqui no meu subscriber que ele recebeu, né? Ele logou aqui que o message key 1, velho 1, que o 2, velho 2, né? Certinho. Então, está funcionando. Vou mandar até de novo aqui. Não, chegou lá de novo, beleza. Pronto, então aqui está ok. Então agora, só um detalhe. Vocês viram que quando ele estava dando um erro, a aplicação ficou em loop dando um erro direto, né? Por exemplo, se eu mandar aqui uma mensagem de texto, lembra que eu alterei para JSON, se eu mandar essa mensagem aqui de texto, vamos ver o que vai acontecer. Ó, você vê que ele está dando erro aqui e está tipo num loop, né, lendo a mensagem e dando erro o tempo todo. Beleza, então vamos melhorar isso aqui. O que a gente vai fazer? Existe aqui no RabbitMQ uma forma de você configurar uma fila de backout, ou seja, e você definir um mecanismo de retry, né, dele tentar, né, no caso de alguma falha. A gente vai fazer aqui o seguinte, a gente vai criar uma fila, chama de fila de backout, né, uma BOC. A gente vai criar uma fila de backout e a gente vai configurar a aplicação, o nosso subscriber, para, em caso de falha, ele vai tentar ler de novo, processar de novo a mensagem da fila depois de alguns segundos. E se ele não conseguir, ele joga na fila de backout, tá? O que é um mecanismo assim usado normalmente, né, em caso real, quando você tem alguma falha no processamento de uma mensagem, seja por qual motivo ele tenta, você pode definir quantas vezes vai tentar e como última ação, né, de não conseguir processar realmente a mensagem, você coloca numa fila de backout e aí precisa ter algum mecanismo externo para tratar essa mensagem. Tá? Então, vamos lá. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente precisa criar essa fila de backout. Tá? Outra coisa, a gente também você vê que até então aqui a gente estava criando a fila, a gente criou essa fila manualmente. Tá? Vamos então melhorar também a aplicação para ela criar essa fila automaticamente. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou excluir essa fila, tá? Deletar a fila. Então a gente vai ficar sem fila, beleza? Voltou aqui a situação inicial, não temos fila criada. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte, no nosso subscriber, que é a aplicação que fica lendo, a gente vai, vamos fazer uma alteração aqui para que ele crie essa fila e também a fila de backout, né? Como eu comentei. Então a gente vai alterar essa aplicação para fazer o seguinte. Então vamos aqui colocar
Para ele criar essa fila, a gente precisa ter uma função para retornar esse RabbitAdmin, tá? E a gente vai também definir a função para criar a fila. Vou colocar aqui uma função para criar a fila, no caso a fila principal, porque a gente vai precisar criar a fila de backout também, tá? Então aqui a gente está usando esse QBuilder, passando aqui o nome da fila, esse QName, né? Lembra que aqui ele está obtendo, né, o nome da fila através da configuração. Então aqui o bin ele já vai ser executado, né, automaticamente, então ele vai criar essa fila. E a gente vai criar também a fila de backout, né? A fila que eu comentei, que é a fila de para onde ele vai colocar as mensagens que ele não conseguir processar, tá? Então essa boc queue aqui, né? Aqui eu estou usando o mesmo nome de fila, só colocando um prefixo aqui boc, né? Boc ponto nome da fila. Essa é uma convenção, né? E aí a gente precisa informar que essa fila boc ponto nome da fila é a fila de backout, né? Então para isso a gente vai precisar dessa função aqui, né? Eu vou só, já tenho ela aqui para a gente não perder tempo, vou só colar, tá? Então eu tenho aqui essa função de message recover, né? Que é do tipo republish message recover, e aqui eu indico exatamente qual é o prefixo da minha fila de backout, né? Então ele já vai usar automaticamente aí o nome da fila principal, né? Colocando esse prefixo aqui na frente, tá? E eu também preciso informar qual é a estratégia aí, qual é a minha lógica, né, de retentativas, né? E quando jogar para a fila de backout, né? Então, para isso, eu tenho aqui essa função de retry operations interceptor, né? E aqui eu defino, por exemplo, no caso aqui eu tenho esse builder aqui eu vou indicar, por exemplo, esse stateless é para indicar que ele vai usar a mesma thread, né, para essas retentativas. Max attempts, quantas tentativas eu vou fazer, né? Coloquei aqui 2. Esse backoff options, aqui é que eu controlo, primeiro parâmetro, o intervalo entre uma tentativa e outra, o primeiro intervalo, né? Aí depois eu tenho esse multiplicador aqui, que é como se eu quisesse, por exemplo, da segunda tentativa em diante, esse intervalo eu posso ir aumentando, por exemplo, se eu colocar um multiplicador maior do que 1. Né? Eu colocando em 1, ele vai usar o mesmo intervalo. E aqui seria o máximo, né? Uma forma de controlar um limite, né? Para ele não ficar tentando indefinidamente. Recover, aqui eu defino qual é a minha função recover, né? Que é essa que eu defini aqui antes. E o build, tá? Então esse aqui é o meu retry operations interceptor, né? E aqui eu tenho que dizer onde que eu vou usar esses caras todos. Então eu já tenho aqui um listener container factory, tá? Então eu vou só alterar aqui, eu estou passando já qual é o connection factory, tá? Então eu vou passar só qual é o meu retry operations interceptor, tá? Vou colocar ele aqui, retry operations interceptor. É esse meu carinha aqui. Tá? Na verdade eu tenho que passar ele aqui, tá? Tenho que passar ele aqui. Retry operations interceptor e ele, cara, tá? Beleza. Então com isso ele vai fazer os retries e vai criar as filas, né? Então vamos lá, vamos rodar aqui o nosso subscriber. Lembrando que aqui não tenho nenhuma fila criada, tá?
Então vamos ver. Quando ele iniciar, ele deve criar já as duas filas. E também já está preparado para, no caso de falha, ele fazer o retry, né, fazer mais uma vez depois de 2 segundos. E se não conseguir, a mensagem vai para a fila de backout. Né? Então aqui ele iniciou a aplicação. Então vamos lá fazer o teste. O meu publisher já está rodando. Né? Então lembra quando eu mandei um hello world, ele deu erro porque ele está só esperando mensagem no formato JSON, o nosso subscriber. Né? Então vamos lá, vou mandar essa mensagem aqui e aí vamos ver o que vai acontecer. Bom, ele fez alguma coisa, só que ele não está com log. Então vamos colocar um log, mas aqui você vê que ele deu um republish failed message to box my test queue. Tá? Se a gente olhar aqui, ó, vê que tem agora, né? Ele criou as filas e a mensagem está na fila de backout. Tá? Mas vamos colocar um log aqui para a gente entender melhor o que aconteceu. Né? Onde ele recebe aqui, tá? Que aqui ele está recebendo a mensagem, está logando, mas se der um erro, a gente não está sabendo o que está acontecendo. Então deixa eu fazer o seguinte. Vamos colocar um log aqui para indicar que ele recebeu alguma mensagem, tá? Então vou colocar aqui só um new message received, tá? Ele vai logar isso aqui e aqui vou colocar, deixa eu colocar um try catch, porque se der um erro, se der alguma exception, a gente loga, certo? Caso aqui, tá. Se der um erro, eu vou logar qual foi o erro, tá? Erro tal, ok. Eu logo qual foi o erro e vamos ver o que acontece. Tá. Nesse caso aqui é o seguinte, o mecanismo de retry, ele precisa, assim, ele só vai atuar se o retorno dessa função aqui for uma exception. Tá? No caso, do jeito que está aqui, eu estou fazendo um tratamento de exception aqui, estou apenas logando, então quando ele retornar aqui, ele não vai retornar a exception. Então, dessa forma, o mecanismo de retry não vai funcionar. Tá? Para que ele realmente funcione, eu preciso repassar a exception que foi gerada. Tá? Então, como eu coloquei um try catch aqui, mas eu coloquei só porque eu quero logar, né, a exception, então eu vou dar o throw na exception para ele continuar em frente. Tá? Então, dessa forma, eu não interfiro aí no mecanismo de retry. Tá? Então, vamos lá. Vamos rodar de novo aqui o nosso subscriber e vamos ver no log aqui o que vai acontecer. Tá? Tá rodando, eu vou mandar então a mensagem, mandar aquela mensagem hello world, que é a mensagem que vai gerar a exception. Tá? Então aqui, ó, o que aconteceu aqui? Ele logou, né? New random queue message, recebeu a mensagem, deu exception, logou aqui a exception, né? Mostrou aqui qual é a exception. Aí depois veio de novo new random queue received, né? É a segunda tentativa, deu novamente a exception e aí ele deu um republish fail. Essa mensagem aqui é automática, mas é o que indica que ele encaminhou a mensagem para a fila de backout. Tá? Então a gente olha aqui, então está vendo que na fila principal não tem nenhuma mensagem e na fila de backout agora tem duas. Né? Antes tinha uma, agora já tem duas. Tá? Então só para a gente confirmar aqui o que estava funcionando antes continua funcionando, vamos mandar a mensagem no formato JSON, tá? Que é essa daqui.
Então, mandando uma mensagem em formato JSON. Vamos olhar lá no nosso subscriber. O que aconteceu aqui? Ele recebeu a mensagem e logou. Ou seja, está funcionando. Né? Nesse caso aqui não deu erro, não deu nenhum problema. Então aqui a gente viu toda a evolução da aplicação, né? Desde uma forma mais simples até ela com bem mais recursos, né? Com bem mais controle, né? De como fazer tratamento de exception, né? Tentativa, né? Jogar para a fila de backout. Né? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu vou deixar aqui no link da descrição os links para outros vídeos, né? Como eu comentei antes. Bom, quem gostou do vídeo, então, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal. Isso ajuda a fortalecer o nosso canal e também você a ficar por dentro das novidades. Tá? Um abraço e até a próxima.